Olá, meu nome é Augusto e eu estou aqui nessa tarde para apresentar o trabalho de introdução à engenharia civil. O meu trabalho é sobre uma grande obra da engenharia civil que aconteceu em Londres. E essa obra é sobre os esgotos de Londres. Primeiramente, eu vou falar o porquê era necessário acontecer essa obra. No verão de 1858, em Londres, ocorreu um grande fenômeno denominado o Grande Fedor. Esse fenômeno ocorreu durante 2 meses. E o que tinha de grande problema nesse fenômeno é que, como o próprio nome diz, era um fedor muito ruim e que estava por toda a cidade. O porquê ele estava por toda a cidade? Por causa dos dejetos, das excreções humanas que estavam espalhadas pela cidade. Porque naquela época não existia higiene sanitária, nem a consciência da população para, para uh, descartar corretamente. Mas mesmo se existisse, não existia um meio eficaz para descartar essas excreções. E também as grandes epidemias de cólera frequentemente atacavam a população pelo consumo de água poluída. Eu já vou falar o porquê essas grandes epidemias de cólera têm a ver com a produção do esgoto. Primeiro, antes disso, eu vou falar quem foi o engenheiro que o projetou. Foi o engenheiro Joseph Basil Gatz, que era o engenheiro-chefe do Metropolitan Board of Works, o que era o centro da cidade de engenharia. Agora eu vou explicar o porquê das doenças de cólera são tão frequentes e tão assustadoras para a população. Primeiramente, naquela época não existia muito remédio nem conhecimento médico o suficiente para conter a maioria das pessoas, para curar a maioria das pessoas que pegavam a cólera. Ou seja, quem pegava a cólera tinha uma grande chance de morrer. Agora, por que as pessoas pegavam a cólera? Essas pessoas pegavam a cólera por causa de água contaminada. E existe um grande rio em Londres, o rio Tamisa. E nessa época, o rio Tamisa virou um grande rio de esterco. Ou seja, a água estava totalmente poluída. E retornando os modos de higiene, como a população guardavam, descartavam seus excrementos, primeiramente, eles eram jogados na rua de qualquer jeito, ou no próprio rio, ou em fossas sépticas, que existiam em torno de 200 mil por toda a cidade, mas nem assim eram nem assim essa tanta quantidade conseguiam tampar a falta de esgotos, ou seja, essas 200 mil fossas sépticas transbordavam com uma extrema facilidade pela quantidade de pessoas vivendo em Londres nessa época. O projeto para o esgoto. A Londres possui uma inclinação natural. Ele aproveitou disso para criar os esgotos como um declive para correr sobre o rio, com o rio. A Londres foi construída perto de um vale, por isso desse declive. Nessa construção, em 2 lugares estratégicos foram construídas grandes estações de tratamento de água. E ele criou comportas perto dessas estações de tratamento de água e jogavam os resíduos no mar com inteligência. Ou seja, quando a maré estava alta, os resíduos, as comportas abriam para os resíduos serem jogados, para que no outro dia os resíduos não voltassem para a cidade. Assim, fazendo esse esquema, a cidade não
não sofreria tanto com o extremo fedor que a assombrava. Agora eu vou falar um pouco dos materiais que foram utilizados na construção dessa obra gigantesca que passou por toda a cidade de Londres. Primeiramente, eu vou falar dos materiais para vocês terem dimensões de como era gigantesca. Tem relatos dos habitantes daquela época dizendo que ele parecia uma topeira, de tanto que os engenheiros, os pedreiros, cavavam para a construção. E agora eu vou falar um pouco de números também, para vocês entenderem melhor a dimensão. Foi utilizado cerca de 318 milhões de tijolo, que é muito tijolo, e aproximadamente 800 mil metros cúbicos de cimento de Portland. Para quem não sabe, cimento de Portland é o cimento mais utilizado atualmente, normalmente para a confecção de concreto. E naquela época era um material que recém tinha sido descoberto, era muito novo material. Mesmo assim, ele botou muita, como eu posso dizer, fé nesse cimento, nesse material, que seria muito útil. E além disso, para ele testar a eficácia desse material, a cada 10 sacos de cimento, ele testava a resistência. Só algumas curiosidades. E esse foi o meu trabalho. Muito obrigado para quem me assistiu.